Aqui, vou retirar aqui o vídeo. Muito boa tarde, você que está no Instagram, não viu, não assistiu o vídeo, mas quem está no meu Facebook e no meu YouTube, viu o vídeo com a música sobre a Revolução Cubana, né? É uma música no ritmo cubano mesmo. Porque hoje, nessa conversa rápida, eu espero que não seja muito longa, porque hoje é domingo e todo mundo está querendo relaxar, descansar. Mas vamos tirar uns minutinhos para conversarmos sobre Cuba, para que você, meu amigo e minha amiga, possa conhecer mais um pouco, né, sobre aquele pequeno país. Um país das dimensões do estado do Pernambuco. Vai no mapa depois e veja o tamanho do estado do Pernambuco. É o mesmo de Cuba. Uma ilha com 11 milhões de habitantes. Eu não sei qual a população do Pernambuco, mas deve ser bem menor do que a da Bahia, cerca de 8 milhões. Mas a população da Bahia é um pouco maior do que a população de Cuba. Um país que não tem petróleo, não tem jazidas de petróleo, não tem grandes jazidas de minerais, né, de metal, de minerais preciosos. País que não tem riquezas. Agora, tem a maior riqueza que um país pode ter. É a dignidade do seu povo. Né? E quando Fidel, com um grupo pequeno de homens, subiu a Serra Maestra e de lá declarou guerra, né, aos ladrões, aos prostituidores. Cuba era uma ilha, né, cuja renda principal não era nem a cana-de-açúcar, que era a sua principal atividade, mas era a prostituição, eram os cassinos. Um governo, né, inclusive golpista, extremamente corrupto. Quando apareceram lideranças como Fidel, com a participação de Che Guevara, e resolveram fazer a Revolução Cubana, isso há 62 anos atrás, né? Aquilo incomodou a burguesia norte-americana que ia para lá, né, para praticar todo tipo de extorsão ao povo cubano. Né? Já são mais de 62 anos, ou quase 62 anos, e até hoje os americanos não aceitam a Revolução Cubana. E nos últimos dias, a partir de um conjunto de manifestações que aconteceram lá em Cuba, por cubanos e cubanas insatisfeitos com a dificuldade de ter o alimento, com a dificuldade de ter a vacina, né, por conta do bloqueio implacável e terrorista americano, que não permite que se venda uma agulha. Nenhuma empresa do mundo, nenhum país do mundo pode vender nada a Cuba, e Cuba precisa de importação. Cuba já produziu 2 vacinas. É bom lembrar que Cuba, com a população de 11 milhões de habitantes, tem pouco mais de 2 mil mortes por Covid. A Bélgica, imagina a Bélgica, né, tem a mesma população de Cuba, mas tem 5 vezes mais o número de mortes de Cuba. Né?
Agora, por que Cuba, produzindo 2 vacinas, né, não conseguiu ainda vencer o coronavírus? Porque Cuba produz a vacina, mas não produz a seringa para aplicação, os acessórios. E não pode importar. Ninguém pode vender seringa para Cuba, por conta do bloqueio genocida americano, que proíbe. Não pode, nenhum navio mercante pode aportar em Cuba. Nenhum navio mercante do mundo. Então, por conta disso, eu fui acompanhando, eu nunca vi tanto ataque a Cuba, seja nas redes sociais, seja nos jornais, grande mídia, televisão, tanto artigo, tanta reflexão, tanta crítica. Por que se preocupam tanto com Cuba? Que o povo de Cuba está passando fome, está passando necessidade, mas não se preocupa com os 20 milhões de famintos que nós temos no Brasil. Não se preocupa com o povo lá naquele estado, lá do norte, indo para a fila do açougue para simplesmente catar osso para comer. Deu no jornal ontem. Por que esta elite podre brasileira não se preocupa primeiro com os nossos problemas? Vamos ver o que é que o Frei Beto relatou, né, sobre Cuba. Foi para isso que eu chamei vocês, né? O que é que o Frei Beto relatou aqui para o site Carta Maior e também para o Diário do Centro do Mundo. Vejam e ouçam, se você não puder parar para assistir, mas pelo menos ouça, de onde você estiver, esse relato de Frei Beto. E aí eu volto a pedir a vocês que, por favor, compartilhem. Dê o like aí, o positivo, dizendo que está gostando do vídeo. Compartilhem essa conversa para que as pessoas possam assistir, ainda que não assistam agora, possam assistir depois, sabe? Nós precisamos fortalecer esses canais. O YouTube precisa receber retorno com pessoas inscritas no canal, não paga nada para inscrever, né? E com pessoas dizendo que gosta está gostando do vídeo. Eu espero que vocês me ajudem, né, a fortalecer esse canal aqui pelo YouTube, pelo Facebook. E quem está no Instagram, né, não viu o vídeo que eu passei aqui com a música sobre a Revolução Cubana, mas pode depois, acesse depois o YouTube, você que está aí no Instagram, acesse o youtube.com/Gerenaldo Costa e dê um like lá, se inscreva no canal, por favor, tá bom? Não custa nada, só um tempinho. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, no chat está aqui, né? Vão lá no youtube.com, né? Assistam pelo YouTube e façam seus comentários. Vamos ver então o relato de Frei Beto? Né? Ele diz aqui, bom, Frei Beto, para quem não conhece, ele é um frei dominicano, extremamente comprometido com a luta contra a opressão, a luta contra as injustiças sociais, escritor, né? Articulista, tem dezenas de livros, vou até citar alguns aqui para vocês acompanharem. Então, o Frei Beto começa assim: poucos ignoram minha solidariedade à Revolução Cubana. Há 40 anos, visito com frequência a ilha, em função de compromissos de trabalho e convites para eventos, diz Frei Beto. Por longo período, intermediei a retomada do diálogo entre bispos católicos e o governo de Cuba. Conforme descrito em meus livros aqui, diz Frei Beto, os livros que ele cita aqui são Fidel e a Religião, editoras Fontana e Companhia das Letras,
Fontanar e Companhia das Letras. E o outro livro é Paraíso Perdido, Viagens ao Mundo Socialista. Editora Rocco, R-O-C-C-O. Atualmente contratado pela FAO, assessora o governo cubano na implementação do Plano de Soberania Alimentar e Educação Nutricional. Conheço em detalhes o cotidiano cubano, diz Frei Beto, é um brasileiro, mora no Brasil, vive no Brasil, é um frei dominicano. Conheço em detalhes o cotidiano cubano, inclusive as dificuldades enfrentadas pela população, os questionamentos à revolução, as críticas de intelectuais e de artistas do país. Visitei cárceres, conversei com opositores da revolução, convivi com sacerdotes e leigos cubanos avessos ao socialismo. Continua Frei Beto. Quando dizem a mim, um brasileiro, que em Cuba não há democracia, desço da abstração das palavras à realidade. Quantas fotos ou notícias foram ou são vistos sobre cubanos na miséria? Você pesquise alguma foto, um vídeo sobre os cubanos na miséria. Mendigos espalhados nas calçadas. Vê se você encontra alguma foto de mendigo espalhado na calçada. Crianças abandonadas na rua ou nas ruas. Vê se encontra alguma foto lá de Cuba. Famílias debaixo de viaduto. Algo semelhante à Cracolândia, às milícias, às longas filas de enfermos aguardando anos para serem atendidos no hospital. Quem já viu alguma foto ou reportagem sobre isso? Aí eu acrescento uma foto ou reportagem de gente na miséria catando osso, restos de cozinhando osso para não morrer de fome. Está aqui o questionamento. Vocês que criticam Cuba, respondam isso. Por favor, passem esse vídeo para pessoas que vocês sabem que já viram criticar Cuba, para eles responderem essas questões aqui. Aí Frei Beto diz o seguinte: advirto os amigos. Olha, presta atenção. Se você é rico no Brasil e for viver em Cuba, conhecerá o inferno. Ficará impossibilitado de trocar de carro todo ano, comprar roupas de grife, viajar com frequência para férias no exterior, para Disneylândia e etc. E, sobretudo, se você é rico no Brasil, Cuba é um inferno, porque lá você não poderá explorar o trabalho alheio, manter seus empregados na ignorância, orgulhar-se da Maria, sua cozinheira, há 20 anos, e a quem você nega acesso à casa própria, à escolaridade e ao plano de saúde. É o inferno dos ricos. Cuba é o inferno para os ricos. E os ricos que têm os meios de comunicação. Agora, se você é classe média, prepare-se para conhecer o purgatório. Para a classe rica, Cuba é o inferno. E para a classe média é o purgatório. Embora Cuba já não seja uma sociedade estatizada, a burocracia perdura. Há que ter paciência nas filas dos mercados. Muitos produtos disponíveis nesse mês podem não ser encontrados no próximo devido às inconstâncias das importações. Os problemas que Cuba tem. Cuba importa alimentos. Sabe? Não é como no Brasil, que o agronegócio, que produz bilhões de toneladas de alimentos por ano, exportam. Né? Mas não consta que exportam para Cuba, senão os Estados Unidos cortam as relações. Agora aqui, a terceira categoria, falando
do inferno, que é Cuba para os ricos, do purgatório, que é Cuba para os da classe média. E aqui o Frei Beto diz, agora, se você é assalariado, pobre, sem teto ou sem terra, prepare-se para conhecer o paraíso. A revolução assegurará seus 3 direitos humanos fundamentais: alimentação, saúde e educação, além de moradia e trabalho. Pode ser que você tenha muito apetite para não comer o que gosta, mas jamais terá fome. Sua família terá escolaridade e assistência de saúde, incluindo cirurgias complexas, totalmente gratuitas, como dever do Estado e direito do cidadão. Aqui, meu amigo, cirurgias complexas para os pobres é o atestado de óbito. Pois bem, nada, diz aqui, continua Frei Beto na sua narrativa, nada é mais prostituído do que a linguagem. A celebrada democracia nascida na Grécia tem seus méritos, mas é bom lembrar que, na época, Atenas tinha 20 mil habitantes que viviam do trabalho de 400 mil escravos. O que responderia um desses milhares de servos se indagado sobre as virtudes da democracia? Não desejo ao futuro de Cuba o presente do Brasil. Só um minutinho que o meu Instagram, eu tenho problemas aqui, que o meu Instagram, o Google, daqui da pesquisa, corta e eu tenho que retornar ao Instagram. Pronto. Pois bem, repetindo aqui, não desejo ao futuro de Cuba o presente do Brasil, presente da Guatemala, de Honduras ou mesmo de Porto Rico, colônia estadunidense a qual é negada a independência. Pois é. Eles dizem que Cuba é ditadura, mas essas colônias dos Estados Unidos, a independência é negada. É dependência total dos americanos. Diz aqui ainda, Frei Beto, escreve, nem desejo que Cuba invada os Estados Unidos e ocupe uma área litorânea da Califórnia, como ocorre com Guantánamo, transformado em centro de torturas e cárcere ilegal de supostos terroristas. Democracia, no meu conceito, significa o Pai Nosso, a autoridade legitimada pela vontade popular e o pão nosso, a partilha dos frutos da natureza e do trabalho humano. A rotatividade eleitoral não faz nem assegura uma democracia. O Brasil e a Índia, tidas como democracias, são exemplos gritantes de miséria, pobreza, exclusão, opressão e sofrimento. Só quem conhece a realidade de Cuba anterior a 1959, isso foi quando aconteceu a Revolução Cubana, portanto, 62 anos. Só quem conhece a realidade de Cuba anterior a 1959 sabe por que Fidel contou com tanto apoio popular para levar a Revolução à vitória. O país era conhecido, veja, gente, o país era conhecido pela alcunha de prostíbulo do Caribe. A máfia dominava os bancos e o turismo. Há vários filmes sobre isso. O principal bairro de Havana, onde ainda hoje chamado de Vedado, tem esse nome porque ali os negros não podiam circular. E olhe que a população cubana é predominante negra. Né? Os Estados Unidos nunca se conformaram por ter perdido Cuba sujeita às suas ambições. Por isso, logo após a vitória dos guerrilheiros de Sierra Maestra, tentaram invadir a ilha com tropas mercenárias. Foram derrotados em abril de 61. No ano seguinte, o presidente Kennedy decretou o bloqueio a Cuba, que perdura até hoje. Em 61,
Kennedy enviou 10.000 soldados para derrotar a Revolução Cubana e eles foram esmagados. E aí, no ano seguinte, Kennedy decretou o bloqueio a Cuba. Cuba é uma ilha com poucos recursos. Vamos conhecer um pouquinho mais, gente. Um pouquinho aí de paciência. Eu sugiro que quem não assistiu desde o início... Eita, mas este Google aqui, rapaz, eu não sei o que eu faço para bloquear. Toda vez que eu estou no Instagram, o Google aqui da pesquisa fica acionando o microfone de pesquisa. Mas vou ver como bloquear, para quando eu transmitir no Instagram não estar interrompendo. Vamos conhecer um pouquinho mais de Cuba. Eu insisto, peço a vocês que, por favor, faça esse canal crescer. Sabe? Se você está no Instagram, no Facebook, continue aí até o fim, mas depois vá lá no canal, no YouTube, youtube.com/Gerinaldo Costa, né? Assista, nem que seja um pouco do vídeo, dê um positivo, se inscreva no canal. Tem muita gente aqui, né, no Instagram, que eu peço que depois, por favor, entre no youtube.com/Gerinaldo Costa. Aqui não entrou ninguém, por exemplo, no chat pelo YouTube. Significa que tem poucas pessoas e não estão interagindo. O Jonas Rios, ele interagiu aqui pelo Facebook. Na sua opinião, vamos ver aqui o que é que o Jonas Rios pergunta. Na sua opinião, Cuba é uma ditadura tirana comunista? Ô Jonas, esse relato que eu estou trazendo aqui é exatamente para que a gente possa formar a nossa opinião. Talvez seja uma ditadura, talvez não, é uma ditadura tirana e comunista para os ricos do Brasil e do mundo. Eu já disse por quê. Talvez seja uma ditadura e uma tirania para a classe média do Brasil e do mundo. Mas, com certeza, para os 100 milhões de famélicos ou mal alimentados do Brasil e dos milhões do mundo, não é. Porque lá o pobre não precisa ir catar osso na porta do açougue. Entendeu, Jonas? É isso aí. Sim, então, continuando aqui, pessoal, eu espero que vocês entrem aí no YouTube, né, depois, né, compartilhem, que eu vou continuar aqui rapidinho, para encerrar daqui a pouco a conversa. Olha, Cuba é uma ilha com poucos recursos. É obrigada a importar mais de 60% dos produtos essenciais ao país. Com o arroxo do bloqueio promovido por Trump, aquele maldito, tá certo? Que é copiado pelo maldito que está aqui no poder. Foram 243 novas medidas, né, de bloqueio e até agora não removidas por Biden. Ele deve falar aqui que Obama até começou a distender, visitou Cuba e coisa e tal, né? Mas democrata e republicano, americano, é tudo a mesma coisa. Pois bem, e a pandemia que zerou uma das principais fontes de recursos do país, o turismo, que se o Brasil, a Bahia, está com sua economia prejudicada por conta da pandemia, em termos de turismo, imagine Cuba. A situação interna se agravou. Os cubanos tiveram que apertar os cintos. Então, os insatisfeitos com a revolução, que gravitam na órbita do sonho americano, foram eles que promoveram os protestos do domingo, dia 11 de julho, com a solidária, entre aspas, ajuda da CIA, cujo chefe acaba de fazer um giro pelo nosso continente, inclusive aqui no Brasil, preocupado com o resultado das eleições no Peru e no Chile. Olha, ele aqui relata, mas eu vou
trazer só um trecho do relato seguinte. Quem melhor pode explicar a atual conjuntura de Cuba é o seu presidente, o Díaz-Canel. Abre aspas. Começou a perseguição financeira, econômica, comercial e energética. A Casa Branca a Casa Branca querem que se provoque um surto social interno em Cuba para convocar missões humanitárias que se traduzem em invasões e interferências militares. Já perceberam? Os Estados Unidos já invadiram o Iraque, o Afeganistão, o Paquistão, o Irã, né? E nunca invadiram Cuba. Nunca invadiram Cuba. Porque eles têm medo do povo de Cuba, da coragem do povo de Cuba. E também porque Cuba não tem petróleo. O problema é só ideológico. Pois bem, mais um trecho aqui do que diz o presidente Díaz-Canel. Temos sido honestos, temos sido transparentes, temos sido claros e a cada momento explicamos ao nosso povo as complexidades dos dias atuais. Lembro que há mais de 1 ano e meio, quando começou o segundo semestre de 2019, tivemos que explicar que estava em situação difícil. Os Estados Unidos aí começaram a intensificar uma série de medidas restritivas, endurecimento do bloqueio, perseguições financeiras contra o setor energético, né? Com o objetivo de sufocar a nossa economia. Isso provocaria a desejada eclosão social massiva para poder apelar à intervenção humanitária, que terminaria em intervenções militares. Pois bem, tem mais coisas aqui, mas eu vou só agora, para encerrar, eu estava lendo no jornal hoje, uma matéria, no Jornal à Tarde, aqui na Bahia, se referindo ao período carlista, de Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães tinha uma boa relação com Fidel Castro. E olhe que era chamado de Tonhão Malvadeza. Batia em adversário, perseguia sindicalista, estudante, reprimia, né? A ACM, teve um momento, quando a ACM estava aqui no governo da Bahia, que Cuba teve um problema com relação à telefonia. Um apagão telefônico. A ACM colocou no avião uma central telefônica e mandou de graça para Cuba. Né? E eu vejo carlistas hoje que adorariam viver sob a égide da malvadeza, né? Falando, me desculpe o termo, muitos deles falando merda sobre Cuba. É assim, é a mesma coisa. Não, porque a esquerda é comunista, o PT é comunista, não sabe nem o que é comunismo, esses idiotas. Me perdoem. Não sabe nem o que é comunismo. Porque ouve outro falar, ouve a mídia falar, comunista. Gente, eu vou ficando por aqui, porque já tenho o quê? Meia hora aí de conversa, né? Para poder você, que não assistiu o vídeo todo, né? Nem pelo Instagram, nem pelo Facebook, nem pelo YouTube, né? Tânia Freitas aqui, Tânia Freitas de Mello, deixa eu ver aqui quem foi que entrou aqui. Tânia Freitas de Mello, Jonas Rios eu já mostrei, deixa eu ver aqui. Boa tarde, Tânia, boa tarde, Juliana, boa tarde. Deixa eu ver o que é que o Jonas Rios. O povo cubano aclama por liberdade. Infelizmente, o caos tomado por uma ditadura comunista, tirana, dos governantes cubanos, destruíram, quer dizer, destruíram a democracia. Você sabe qual era a democracia que tinha em Cuba, ô meu caro?
do roubo? Essa democracia que tem aqui no Brasil? Do genocídio? Isso é democracia, né? Democracia para você é isso. Do genocídio? Né? Da corrupção? Daqueles que se diziam intactos com relação à corrupção na história do Brasil? É isso que vocês... Você não entende, rapaz. Procure ler. Procure ler. Pronto. Leia Frei Beto. Eu estou relatando o que Frei Beto, que conhece Cuba, que estuda Cuba, está relatando de lá. E para com isso. Ditadura tirana nós estamos tendo aqui com as pessoas, com 20 milhões de pessoas morrendo de fome. 600 mil pessoas mortas por falta de vacina, que o seu presidente, que é democrata, não providenciou. Entendeu, seu Jonas? Obrigado a você por assistir e comentar. Agora, procura ler, te informar, cabra, para tu tomar juízo. Juliana, aqui comentando. Verdade, só repete igual papagaio. Conteúdo que é bom nada. Ronaldo, boa tarde, professor. Boa tarde, menina. Jonas, mas você mesmo está falando que o governo cubano age em corrupção? Quem foi que disse isso? Você não está entendendo o que eu falei. A Revolução Cubana veio para esmagar o Estado corrupto sobre Fulgêncio Batista, que era em Cuba em 1959. Vamos lá. Olha, ele aqui já se diz Jonas Rio USA. Vocês costumam falar para a gente, vai para Cuba, vai para Venezuela. Então vai para os Estados Unidos, pô. Vai. Será que tu pode comprar uma passagem para ir para os Estados Unidos? Pô. Nos Estados Unidos vivemos numa democracia. E não tem miséria lá. Não tem miséria. Né? Lá tem SUS? Estados Unidos a saúde é paga. Você nem conhece os Estados Unidos. Para de besteira. Né? Estamos aqui para divergir, sim, mas com conteúdo. Eu estou apresentando o conteúdo nesse vídeo. Tá bom? Gente, vou parar por aqui. Mais uma vez, agradecendo a todos e todas e pedindo que assistam o vídeo no canal, no YouTube, se inscrevam no canal, tá legal? Um abraço, um abraço. Ô, Jonas, você vive muito bem porque você é classe média, tá certo? Se você tivesse que cozinhar com lenha ou ter que comprar osso para comer, tá certo? Você não estava tão admirado com os Estados Unidos. Um grande abraço. Encerrando por aqui. E eu vou encerrar trazendo mais uma vez, não sei se vocês estão acompanhando aí, vou trazer mais uma vez essa música sobre a Revolução Cubana. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Para encerrar a nossa live. Tchau, gente. Se inscrevam no canal. Aqui. Vocês estão vindo aí no Instagram, né? Sobre a dominação norte-americana, intervenção militar, dependência financeira, a ilha sobrevivia da produção de cana, pobreza na mesa da Guantanamera, e a revolução cumpria seu papel. Tá bom, gente, vou encerrando aqui a live. Muito obrigado. Qualquer hora a gente voltaremos! Professora GSN! Obrigado, professora. Está lá em Lauro de Freitas. Juliana. Aqui, quem mais? Tchau, gente. Ô, Jonas, quem tá perdido é você, rapaz. Procure se encontrar e vamos derrubar esse fascista que tá no poder junto, tá bom?
Um abraço.